Agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã do dia 25 de maio de 2009, é uma segunda-feira. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 11. Apocalipse, capítulo de número 11, tema da nossa mensagem justamente Apocalipse 11, e o título Estudo do Apocalipse, parte 21. Tema Apocalipse 11, e o título Estudo do Apocalipse, parte 21, Apocalipse 11, a partir do primeiro versículo, que diz assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Até aqui, por enquanto, em nome de Jesus. Dando a continuação, dando continuidade ao nosso estudo do Apocalipse, a nossa pregação sistemática em cima do Apocalipse, nós chegamos no capítulo de número 11. Se você, de repente, perdeu a linha, perdeu o sentido pela distância dos dias, porque nós começamos a retardar a mensagem por causa da saída dos CDs, que estava vindo muito rápida, mas aqui nós temos o capítulo 11, a aparição das duas testemunhas. O capítulo 11 é um espaço, justamente que é junto com o capítulo 10, que é justamente um parêntese entre a sexta trombeta e a sétima trombeta. Assim como houve um espaço entre o sexto selo e o sétimo selo, onde foram marcados aqueles que pertenciam e pertencem a Deus, assim também nessa parte você tem o capítulo 10 e o 11, que simbolizam justamente o quê? A pregação da palavra durante o período da grande tribulação. Porque Deus, dentro de todas as épocas, dentro da história da humanidade, Ele nunca deixou de deixar um testemunho seu. Seja de que forma for, ele sempre se manifesta para dar a opção de que o homem venha a entender o certo e o errado, venha a optar por ele ou pelo inimigo, e isso faz parte. As duas testemunhas aparecerão aqui para justamente pregarem a respeito do tempo do fim, do tempo da grande tribulação que estará acontecendo de uma forma mais contundente na região de Israel e propriamente na cidade de Jerusalém. E mais intensamente ainda no templo, porque o templo é o local aonde o anticristo ele vai buscar adoração e ele vai implantar a imagem da besta. Justamente quando você pega o versículo 1 e o versículo 2, ali o anjo, você entende que a Bíblia, ela não foi escrita dividida por capítulos, então o capítulo 11 é uma continuação do 10. Quando você vê no 10 um anjo que apareceu a João, aquele anjo falou para João que ele comesse o livro, lembra? E João comeu o livrinho, e aquele livro era doce na sua boca, mas amargo no seu ventre, o que mostrava a dificuldade do ministério profético, e tudo mais que nós falamos que está na outra parte, no capítulo 10. Mas quando nós entramos no capítulo 11, você vê a continuação. Aquele mesmo anjo que você viu no final do 10, ele fala para João o seguinte: João, toma aí uma vara, semelhante, uma cana semelhante a uma vara. Cana ou vara aqui é a mesma coisa que uma fita métrica ou um metro. Ele manda que ele medisse justamente as partes do templo. E sempre que nós temos na questão as partes do templo, nós temos a marcação de Deus. Geralmente a marcação e medição está ligada à preparação, ou à destruição, ou à preservação, né? Ou é para preparar, ou para destruir, ou para preservar. Então, na situação aqui no contexto, nós entendemos que é para preservação. Quando ele diz, deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Ou melhor, com outras palavras, quando nós temos os versículos
1 e 2, nós temos uma ordem dada a João para que ele medisse o templo, mas que ele liberasse o átrio, porque o átrio, você tem uma noção do templo, no templo tinham 2 átrios, o interior e o exterior. O átrio de fora, o exterior, era o átrio aonde os gentios se achegavam. Por isso que diz aqui que ele será entregue nas mãos das nações, ou seja, dos gentios, para pisarem a cidade santa por 42 meses. Porque os 42 meses simbolizam a primeira parte do governo do anticristo. Os 42 meses simbolizam o período que eles vão dominar sobre a cidade de Jerusalém. E é isso que vai acontecer. Por isso que entre a 6ª e a 7ª trombeta, Deus ele mostra que os juízos que estão sendo derramados sobre a terra, eles terão uma pausa, eles terão um ínterim, para que justamente as testemunhas de Deus entrem para anunciar a palavra de Deus, para anunciar o resgate de Deus. E nesta manhã, se você não entendeu ainda, isso acontecerá no tempo do fim, mas na sua vida também. Muitas vezes você também se encontra numa situação semelhante, muitas vezes você está atravessando uma situação e você diz: os gentios estão pisando a minha cidade, o meu átrio, porque quando você coloca gentio e nações aqui, simbolizam os inimigos do povo de Deus, como na sua vida também. Os seus inimigos em primeiro plano são os demônios, em segundo plano são os que são usados pelo demônio, e em terceiro plano são os que não querem que você atinja aquilo que Deus preparou para a sua vida. Mas saiba de uma coisa: Deus sempre vai te preservar, e nesta manhã Deus está mandando você medir a sua vida, medir a sua casa, medir o seu trabalho, quiçá a sua família, porque Deus está mandando te dizer que haverá uma guarnição de Deus, haverá anjos de Deus à sua volta para te guardar, para te proteger, de forma que nada de mal acontecerá na tua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O símbolo de marcar o templo ou era preparação, ou destruição, ou preservação. Nesse caso, ele iria preservar, ou melhor, ele vai preservar, como ele preserva a sua vida também nesta manhã, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Tema Apocalipse 11, título Estudo do Apocalipse, parte 21. Em primeiro lugar, dos versículos 3 ao versículo 6, nós temos aqui as 2 testemunhas profetizando. Quando você pega testemunha, você vai trabalhar em várias situações. Vamos ler aqui no versículo 3 em diante. Diz assim, ó: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Essa marcação, 1260 dias, equivale justamente aos 3 anos e meio, que nós entendemos que é a metade do governo do anticristo. Vestidos de saco, porque o saco é símbolo de humilhação, é justamente símbolo de quando você tinha uma situação muito difícil na época do judaísmo antigo, e atualmente não muito diferente. Então eles se vestiam de saco, se jogavam cinza na cabeça, se jogavam no chão. Então isso mostra que essas testemunhas são representantes de Deus para profetizarem, ou seja, para falarem inspirados por Deus naquele contexto. E diz mais no versículo 4, perdão. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Quando você pega essa passagem, aqui diz que as 2 testemunhas são justamente o quê? As 2, olha só, as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Quando se fala das testemunhas, muita especulação há, muita coisa se diz, porque alguns dizem que a testemunha vai ser justamente Enoque e Elias, outros dizem que vai ser Moisés e João Batista, e se você pegar essa visão,
se você ler o livro de Zacarias, você vai entender que quando falava justamente das duas oliveiras, dois castiçais, simbolizavam os dois representantes da época também, Zorobabel e Josué, que vieram após o cativeiro para reerguerem a cidade de Jerusalém, ou melhor, o templo, né? Então, quando você pega, não existe um meio para você identificar ninguém, são pessoas simbólicas. E na verdade alguns especulam, dizem, mas é o Enoque e o Elias porque eles não morreram. Mas também o Moisés morreu, e aí? E o João Batista morreu também? Então, na verdade, quando você pega esses exemplos, e você vai ver aqui, que eles possuem características de homens que já passaram na terra, como a característica de Elias, ou de Moisés, ou até mesmo de Enoque, seja de quem for o homem, e aqui pega bem forte quando fala, são as duas oliveiras que estão diante do meu trono, diante de Deus, os dois castiçais, aqui simbolizam Zorobabel e Josué, num outro contexto. Então, o que nós queremos chegar? Você não tem como identificar quem é ou quem vai ser essa pessoa. Qualquer especulação fica fora, porque Deus, ele não faz nada de uma forma que a pessoa consiga entender. O que nós extraímos daqui é que, na verdade, as duas testemunhas serão dois seres, duas pessoas, dois homens, dois elementos, levantados por Deus. Isso pode ser lá de dentro da nação de Israel, pode ser de fora de Israel, nós não sabemos, mas eles serão os porta-vozes do Senhor e falarão a palavra de Deus. E ainda tem mais uma pegada forte aqui. Duas testemunhas apontam para os dois testamentos, porque quando você pega o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ambos juntos simbolizam o testemunho de Deus na terra, porque testemunhar de Deus simboliza transmitir a vontade de Deus aos homens. Fechando esse argumento, você deve entender que aqui não existe nome de ninguém, aqui existe sim um objetivo marcante, que é mostrar que Deus terá suas testemunhas falando a sua palavra, pregando a sua palavra no meio da grande tribulação. E diz mais aqui no versículo de número 5, aquele que se levantar contra, ele vai ser morto, porque essas testemunhas são representantes de Deus. Aí sim eu te digo, semelhante àqueles que eram no passado. No versículo 6 diz, estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiseram. Por isso, pela semelhança que você tem a Elias e a Moisés, costuma-se dizer isso. Mas o que na verdade aqui está querendo dizer para todos nós é que essas duas testemunhas serão homens levantados justamente como foram no passado levantados outros grandes homens da Bíblia. Aqui não quer dizer literalmente que serão eles, mas na verdade que serão semelhantes a eles. Porque, querido, quando você é um representante de Deus na sua casa, seja onde for, você também tem poder e autoridade em nome de Jesus. Por isso você deve entender que essas testemunhas serão os representantes de Deus. E como representantes de Deus, eles vão receber justamente a autoridade do Todo-Poderoso para fazerem tudo aquilo que lhe apraz, para resistirem à atuação dos inimigos. Como você também, como homem e mulher de Deus, deve ter virtude. Você não pode, não deve se acovardar diante de nada, porque Deus sempre te dará primazia, Deus sempre te dará a condição melhor e necessária para que você vença. E hoje você vence mais uma vez, porque aquele que se levantar contra ti não prosperará por amor do Senhor, porque ele te faz uma grande testemunha, e você testemunha na tua casa, no teu lar, seja onde for, no seu trabalho, mas faça isso e não se esqueça, fale a palavra de Deus, profetize com a palavra de Deus, fale inspirado, e você transmitirá aos homens a vontade do Deus Todo-Poderoso, porque tudo isso acontecerá, mas também acontece no nosso dia a dia. Tema Apocalipse 11. Título, Estudo do Apocalipse, parte 21. Segundo lugar, versículo de número 7 em diante. As testemunhas serão mortas. Vamos entender isso aqui. As testemunhas aparecem, elas vêm, elas pregam, e em um tempo indeterminado, elas serão mortas. Elas serão mortas porque Deus vai permitir, vê se você entende. Elas não serão mortas enquanto Deus não permitir. Nós entendemos que isso aqui é a primeira parte do governo do anticristo. 3 anos e meio.
Porque os outros 3 anos e meio, as testemunhas serão tiradas, e na verdade, aí será a segunda parte do governo do anticristo, que é a parte pior e mais intensa. Por isso que as testemunhas avisam antes, porque elas serão mortas mais à frente, mas porque Deus permite, você vai ver aqui. No versículo 7 diz assim, ó: e quando acabaram seu testemunho, ó, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Quem é a besta que sobe do abismo? É o anticristo. O anticristo, que é o filho do diabo, porque é ele que vai comandar o império. O anticristo, ele vai pelejar contra a cidade santa, porque ele vai vir, ele vai ser aceito, ele vai estabelecer o seu governo, ele vai ser adorado, reconhecido pelos judeus como sendo o Messias, embora ele seja o falso Messias, mas ele vai surgir, e ele justamente ele vai conseguir pelejar contra as testemunhas, porque a testemunha fala contra ele, e aí isso acontece hoje também. Quando você fala contra ele, você vai ter adversário. Você vai ter adversário, porque quando você prega contra o anticristo, e ele está infiltrado no meio do povo de Deus, você justamente vai contra o sistema que ele implanta. Mas como Deus protege, não acontece nada. É o que vai acontecer nessa época aqui. As testemunhas serão preservadas até o dia e hora determinado. Mas quando vier o momento, a besta, que é o anticristo, vai justamente triunfar sobre as testemunhas e os matarão. Então, na verdade, aqui você tem isso. No versículo 8, e jazerão em seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Vamos entender aqui. Eles estão profetizando em Israel, propriamente em Jerusalém, no templo, bem próximo ao templo. Dá a entender uma proximidade até do Muro das Lamentações, mas aí não dá para saber especulação, porque vai ter uma mudança ali geográfica. Vamos entender então. Quando você tiver esse período, as testemunhas serão mortas, porque Deus deixa. E diz que vão ser mortas em Jerusalém. E aqui diz na cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por que isso? Sodoma é símbolo de pecado, porque Sodoma foi destruída, Sodoma e Gomorra, porque foram grandes pecadores, cidades com grandes pecados contra Deus. E o Egito é símbolo de escravidão, lembra disso? Porque eles ficaram escravizados. Então ele diz onde padeceu o Senhor, que foi crucificado, ou seja, Jerusalém, não tem como você desviar disso. Porque Jerusalém é a cidade santa, Jerusalém é a cobiça do diabo desde o início. Quando existe aquele local, Satanás ele deseja muito aquele local. Haveria coisas mais para falar, mas nós vamos fugir do enredo e aí não vai ficar legal, vai ficar, em vez de ajudar, vai piorar. Mas o certo é, eles vão morrer em Jerusalém. Por quê? Porque na verdade Deus tem controle e Deus os entregou para que eles sejam mortos. Veja no versículo de número 9. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Esses 3 dias e meio são mais ou menos equivalentes aos 3 anos e meio. Então, numa visão reduzida. Então, o que nós temos aqui? Aqueles homens, aquelas testemunhas serão mortas. Como elas vão ficar mortas por 3 dias e meio, isso aqui é um ato simbólico, todos os homens de todas as partes do mundo, tribos, línguas, nações, dá-se a entender que verão pela televisão ou por outra forma, porque o mundo todo hoje está interligado por internet, pelo satélite e por tantas coisas. Mas o certo é, todos os habitantes da terra verão aquele quadro. E aqui diz que eles ficarão mortos por 3 dias e não vão ser sepultados, porque era uma forma de humilhar. Se você não entendeu ainda, essa forma aqui é um aviso de Deus. Quando Deus permite as testemunhas ficarem ali, é porque Deus está mostrando que Ele vai permitir que eles festejem, que eles brinquem, que eles escarneçam. Porque depois no versículo 10 diz assim, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então vamos entender, as 2 testemunhas, elas serão mortas. Mas morrer aqui não significa o fim. Morrer aqui é um plano de Deus, como foi a morte de Jesus. Se você não fez essa ligação, faça agora. Jerusalém é a capital da cidade mais importante que existe, né? do país, mais importante que existe, que é Israel. Quando você tem aquela visão, é paralelo justamente à morte de Cristo. Por quê? Cristo morreu em Jerusalém, lembra? Ele morreu na sexta e ele ressuscitou no domingo. Porque isso
isso é justamente um paralelo. Aqui está mostrando que assim como Jesus foi perseguido, morreu, mas vai ressuscitou, assim também eles morrerão e ficarão embaixo da terra, não, em cima da terra, mas estarão mortos. Mas depois de um tempo determinado, eles se levantarão. Isso quer dizer, meu querido, minha querida, que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Como nesta manhã você também de repente está caída há 3 dias e você não sabe mais o que fazer. Há 3 dias e meio vem um abatimento sobre a tua casa, sobre a tua família, mas te coloca de pé nessa hora. Coloca-te de pé e falarei contigo, diz o Senhor, porque ainda que você passe tudo isso, ainda que você sofra humilhações e perseguições, Deus não te deixará prostrado. Deus irá te levantar e te levanta agora, te tomando pela mão direita. As testemunhas falarão de Deus e serão mortas. Muitas vezes você fala de Deus e você é morto por uma palavra, por um mal entendido, por uma calúnia, mas sempre saiba, Deus há de te levantar. Tema é Apocalipse 11 e o título Estudo do Apocalipse, parte 21. Terceiro lugar nesta manhã. As testemunhas, elas se reerguerão. Deus é Deus, né? Eles vão ressuscitar, eles vão se levantar, querido. Quando você é de Deus, você pode cair, mas Deus levanta. Aqui diz, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Isso quer dizer que aqueles que se alegraram com a morte das testemunhas, eles vão ter grande temor. Aqui diz, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram, e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, Jerusalém, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Isso quer dizer, meu querido, que após as testemunhas ressuscitarem, se reerguerem, se levantarem, Deus chamará as testemunhas e falar, subi cá. Isso simboliza que Deus sempre recolhe o seu povo, como no arrebatamento também Ele vai recolher, na hora da crise, na hora da tormenta. No arrebatamento Deus vai levantar, tanto vivos quanto os mortos, e levará para si. Mas tem mais, quando eles sobem acontece um grande terremoto, outro paralelo com a vida de Cristo, porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, houve um grande terremoto em Jerusalém. Isso é para chamar a atenção daqueles, porque naquele momento haverá uma conversão já em massa, porque muitos dos judeus naquele momento, ao ver tudo aquilo acontecendo, se lembrarão da pregação das testemunhas, e eles atemorizados darão glória a Deus do céu, porque naquele momento estará se cumprindo o momento mais importante para aquele povo, porque o povo de Deus, os judeus, eles começarão a entender que Jesus veio para salvá-los e virá novamente naquele momento, porque eles estarão buscando verdadeiramente a ressurreição, o terremoto, o arrebatamento, a conversão em massa dos judeus é prenúncio da parousia de Cristo, porque quando tudo isso estiver acontecendo, estará preparado o toque da 7ª trombeta, que anunciará que as coisas estarão gravemente acontecendo, diz no 14, e passado o 2º ai, eis o 3º ai, cedo virá. O ai que vai vir, vem depois das trombetas, porque depois vem a 7ª trombeta, e os fatos vão acontecer, para que você saiba nessa manhã, como eu sei, que Deus está no controle de tudo. Assim como Ele levanta as testemunhas, Ele vai te levantar. Assim como Ele diz, subi cá, Ele dirá para você também, sobe para cá, querido, porque se você é de Deus, você serve a Deus, quando tocar a trombeta, você vai subir aos céus no arrebatamento, e se você não estiver mais nessa terra, você estará encontrando com Ele nos ares, porque haverá ressurreição para aqueles que morreram em Cristo e confiaram na sua palavra, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã.